quanto à pauta, vem o nome, obviamente, do atual treinador, Dorival Júnior, que fica pressionado com esses resultados, né? Informação para vocês: o São Paulo respalda Dorival Júnior, não existe nesse momento nenhuma ala, nem aquele mínimo, sabe? Aquele cara que vai na Barra Funda de vez em quando e fala, pô, tem que trocar. Não tem nenhuma ala hoje dentro da Barra Funda que entende que é momento de trocar o técnico, por entender que pouca coisa vai mudar, né? Que trocar o técnico de novo não vai corrigir o campo. Mas o Dorival, obviamente, faz uma extrema autocrítica. Cara, nas últimas horas, desde que ele perdeu para a Chape, ele foi muito criticado, com razão, né, em relação ao jogo apresentado pela sua equipe, e aí você volta no histórico dele, os jogos dele no rival Corinthians, né, que ele não conseguia fazer o time desempenhar também, fica em xeque o quanto que ele pode entregar ou não ao clube, né? E aí o Dorival, então, deve corrigir a rota. O que seria corrigir a rota? Ou mudança de peças ou mudança de esquema tático. Não está descartado uma mudança de esquema tático. Ah, Gabriel, como vai jogar? Eu não vou dar arma pro Bragantino aqui, né, gente? Estamos fodidos já não precisa. Mas não está inviável, impossibilitada a ideia de que haja uma mudança de esquema tático e ainda tem tempo para treinar, né? Quarta, quinta e sexta tem tempo aí para que o São Paulo possa treinar, então, e possa testar algumas variações. Algumas teimosias, né, Matheus, que ele tem que corrigir ao natural, algumas ideias, né, escolhas ali de jogadores que ele tem que corrigir. A minha opinião é que o São Paulo deveria ir a campo contra o Bragantino com 3 zagueiros. Essa é a minha opinião. Você pode ter a sua e tudo bem. Eu acho que o São Paulo deveria ir a campo com 3 zagueiros. Eu acho que é muito importante voltar ao único esquema que trouxe a mínima instabilidade para o São Paulo na temporada. Então, assim, meu time, honestamente, Rafael no gol, a zaga, Arboleda, Sabino e Domingos Duarte. Acho que não dá para você ter dois jogadores canhotos ali, né? Que é o caso do Osório, apesar de achar uma pena, acho que ele tem que jogar mais. Na direita pode jogar o Lucas Ramon, na esquerda acho que o Iago ganhou a vaga, né? Ele tá jogando um pouquinho mais que o Wendel. E aí fechar o meio de campo, que aí tem dúvida. Volta o Bobadilha? Não volta? Acho que ele não volta para esse jogo de sábado, né? A ideia é não ter ele para sábado. Então seria Newton, Danielzinho e Marcos Antônio, para tentar uma réplica do que já foi Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. E aí na frente, Calera e Luciano. Acho que esse time pode competir um pouco mais do que a forma que a gente vem jogando. Essa eu acho que seria uma correção de rota válida. E aí, de novo, assim, eu acho que existe uma mudança de perfil do Dorival, né? O Dorival 2017 era o Dorival bombeiro, era o cara que vinha de trabalhos bombeirados, né? Inventando uma palavra aqui. Ele era bombeiro em trabalhos consecutivos, né? O cara que ia ali apagar o incêndio completamente. O Dorival que chega agora é o Dorival com grife, né? É o Dorival campeão no Flamengo, campeão no São Paulo, campeão no Corinthians e que foi para a seleção brasileira. A ideia de jogo dele, ela tem mais iniciativa do que tinha em 2017. Eu acho que para esse momento, o modo bombeiro é o que vai trazer resultado. Eu acho que por isso até que os times dele não vêm ganhando. Você pega as entrevistas dele pós-jogo do Corinthians na reta final e pós-jogos nossos, é, são muito parecidas, né? Pô, não sei o que tá acontecendo, a gente joga bem e tal. Ainda o Corinthians criava bem menos, né? Esse era o ponto. Acho que o time anterior dele criava menos do que o atual. Mas ainda assim, a zaga com bastante instabilidade, vencendo uma dificuldade dele, tem que corrigir a rota mesmo, Matheus. Precisa. Eu concordo plenamente com você, Gabriel, com relação ao sistema. Eu acho que o São Paulo deve adotar um sistema do 3-5-2, jogar com 3 zagueiros, que foi o sistema que deu certo. O sistema que, na verdade, historicamente, o São Paulo adota em grandes temporadas. Talvez esse seja o melhor momento. Você fez uma análise muito correta com relação ao que Dorival deve fazer, já que ele vem realmente respaldado por títulos. Ele foi, acho que, tetracampeão da Copa do Brasil aí nos últimos 5, 6 anos. Acho que só não ganhou esse ano, no ano que ele estava na seleção brasileira, né? Então, ele deve ter isso em mente. Acho que a diretoria, nesse sentido, ela tem um pouco de coerência, porque o último trabalho durou 17 jogos. Esse está no 11º. Se demitisse agora, talvez causasse uma instabilidade maior do que a instabilidade que já está sendo causada por tudo que vem ocorrendo no São Paulo. Atraso de salários, agora com a invasão da torcida, as derrotas, porque são 11 jogos com 4 derrotas. O São Paulo perdeu para o Remo, perdeu para o Atlético Paranaense, para o Grêmio e agora perdeu para a Chapecoense. São 2 vitórias apenas contra 2 times muito abaixo.
que são o Boston River e o Bolívar na Sul-Americana. O São Paulo, primeiramente, deve, Gabriel, focar no Campeonato Brasileiro. Esquece Sul-Americana. É muito interessante, é muito lúdico saber que a gente vai enfrentar o Boca Juniors lá na Boboneira, que a gente tem uma mata-mata, vai fazer com que a torcida se empolgue, mas eu acho que esse momento é um momento de pé no chão, de buscar a dignidade do São Paulo, e talvez essa dignidade seja posta em prática justamente com a questão dos 3 zagueiros. Também a questão da teimosia que você falou, eu acho que existem algumas teimosias que irritam o torcedor do São Paulo, como, por exemplo, Pablo Maia sendo permanentemente titular do São Paulo. Além disso, a entrada de Ferreirinha como uma opção constante no segundo tempo faz com que a torcida fique extremamente irritada. Eu acho que ele tem que desapegar disso, principalmente no Pablo Maia, que ele se utiliza do Pablo Maia com a mesma sinergia que o Hernan Crespo se utilizou para colocar o Luan Santos na semifinal do Campeonato Paulista. Ele se prende a um passado que não existe mais. Pablo Maia não vem jogando futebol para ser titular do São Paulo, talvez nem para figurar no banco de reservas. Então eu acho que essa questão de mudança, de alteração de rota, de chave, é o que deve permear agora o trabalho do Dorival Júnior, porque não há tempo. O São Paulo precisa se recuperar imediatamente, tem 2 jogos em casa para fazer isso, tem que pular o do Boca Juniors e enfrentar o Palmeiras como se fosse a maior final de campeonato da história do São Paulo. Eu acho que tudo que você falou está perfeito, assina embaixo, Gabriel, e eu espero que, justamente, contra o Bragantino, já haja essa alteração, tanto da formação quanto das teimosias do Dorival Júnior. Pois é, e aí assim, para zaga, né, pensando nesse esquema de 3 zagueiros, hoje a gente tem, né, peças para usar. O Newton pode jogar na zaga, tem o Osório, tem o Isaac, que são 2 jogadores aí que vem também treinando bem, e malemar vai ter a volta do Rafael Tolói essa semana também, né, que pode quebrar um galho ali para zaga. Eu acho que, cara, eu só pensaria nessa alternativa, assim, a forma que vem jogando hoje tá muito ruim o time, né, não tá conseguindo de fato equilibrar e perde muito gol também, né? Aí vira essa característica, não tendo Caleri, quem joga? Joga André Silva, que aí para mim tem uma incoerência dele também, que parte dessa correção de rota. No jogo contra o Coritiba, ele coloca o Ria Francisco, e ele admite, pô, coloquei numa fria, eu vou dar espaço para ele em outro jogo. Aí contra o Bolívar, ele coloca o André Silva. Não era uma fria, tava 3-1 o jogo. Era o espaço para colocar o Rian. Ele coloca o André Silva. Então, quer dizer, no jogo contra o Coritiba, ele fez um teste novo, colocou o Rian e admitiu que era uma fria. Contra o Bolívar, ele colocou o André numa boa, então eu imagino, né? Pensando que é um jogador ali que geralmente você dá espaço numa boa para um jovem, né? Tentando recuperar a confiança, pode ser. Aí no jogo contra a Chape, ele colocou o Gustavo Santana, que tinha 5 minutos no time profissional para jogar o fim do primeiro tempo, mais a segunda etapa inteira. Ele foi bem mal, o Gustavo Santana, e não é culpa dele também. Acho que tem toda essa questão aí de ser um jovem da base, então a gente não pode responsabilizar ele pela derrota, mas ele foi mal. Então, também essa gestão da posição passa pelo Dorival, de escolhas erradas, tem que extrair mais do time como um todo, Senna. São muitas incoerências que a gente já vem falando na jornada, né? Do arquibancada, nos pré-jogos e tudo mais, né? E o que o Matheus falou um pouco. Eu vejo pelo menos 4 grandes incoerências no trabalho do Dorival. Significa que eu acho que ele tem que ser demitido? Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas as 4 incoerências que eu vejo são Pablo Maia, que mesmo sem jogar tem lugar cativo no time, é o homem de confiança do Dorival Júnior, não importa o que ele faça, não dá para ser assim. O Vitor Sá chegou caro e ele não joga na posição que ele deveria jogar. A gente não conseguiu ver o Vitor Sá se ele vai tomar a vaga do Ferreirinha ou não. E ele joga pelo lado direito toda vez que ele entra em campo, né? O Vitor Sá era para brigar por posição com o Ferreirinha. O Ferreirinha é sempre a primeira opção. Ele entra e erra tudo. Então, acho que é outra incoerência do Dorival. Sempre o Ferreirinha é uma opção. Aí tem o esquema tático, que para acomodar alguns jogadores preferidos, ele tá muito bagunçado. Você vê um São Paulo que ele é um elo perdido entre um esquema de 3 atacantes, onde você tem 2 pontas para ter profundidade, que não acontece na prática, porque ele tem que acomodar o Luciano e o Caleri. Se ele quer jogar com o Luciano e Caleri, beleza, tira o Arthur ou tira o Ferreirinha. Joga sem um ponta. O time fica com um ponta, seja na direita ou na esquerda, e o Luciano batendo cabeça ali com o meio de campo, que é o Marcos Antônio, muitas vezes, e com o Caleri. Não funciona, gente. Não tá dando certo. Até quando ele vai errar nesse ponto? Quantos jogos o São Paulo vai precisar perder para ele continuar nessa insistência? E a última incoerência, para mim,
a base não tem as mesmas chances de sequência que os veteranos. E eles entram na fria. Como o Gabriel falou, o Matheus falou também. Ele não prepara esses jogadores para que quando tiverem que entrar na fria, como foi o caso do Gustavo Santana no último jogo, ele já tenha uma experiência, já tem uma minutagem, né? Então não adianta. A gente, claro, ninguém queria ver o André Silva nesse jogo. Ninguém achava que o André Silva tinha que entrar no lugar do Calleri. Mas se o Gustavo Santana ou o Rian já tivessem sido preparados e testados em outros jogos, eles entrariam muito menos numa roubada do que foi o que aconteceu. Então não faz sentido. O Dorival ele precisa urgente rever esses pontos, porque senão ele vai morrer abraçado com o Pablo Maia, com o Luciano do jeito que tá jogando, que não tá jogando legal, que tá perdido nesse esquema, com um esquema tático onde ele mata o Marcos Antônio e mata o Arthur, que eram duas principais fontes de gols do São Paulo, onde esses caras estavam sendo as válvulas de escape do time e afundaram junto. Então, ele não tá conseguindo arrumar o sistema defensivo, que toma bola aérea e gol de cabeça todo jogo, porque os caras estão dormindo. E na frente o São Paulo não produz. Então, ou o Dorival revê isso, ou ele vai ser demitido, se não for agora, em algumas rodadas, cara. E o São Paulo precisa urgente ganhar. Eu, sinceramente, eu não formei opinião se o Dorival tem que ser demitido hoje. Porque eu não sei qual é o efeito, se o efeito positivo vai ser maior que o negativo. E quem viria? Eu tenho muito medo disso. Eu acho que a troca, assim, precisa realmente dar um resultado, né? É só se ele chegar e falar, gente, eu não consigo mais nada. Eu já tentei tudo aqui, eu não consigo corrigir esse time pro próximo jogo. Aí sim pode haver troca. Mas nesse momento não é algo cogitado.